Oi, gente! Será que escrever texto curto de opinião ajuda a elaborar melhor os textos Enem? Roda a vinheta, gordo! Pessoal, Palavrão, Língua e Texto continua sendo feito com todo carinho, dedicação e pesquisa para você de casa para casa. Quem está estudando aí, se preparando para algum vestibular, para o Enem, ou quem está ampliando seu repertório de leituras, a gente está sempre aqui em todas as redes para você nos perseguir, como diz o Chibata, conversar com a gente, mandar seu texto, porque o Palavrão, Língua e Texto sempre promove reflexões, tem ideias, faz intertextos, mas deixa aí uma proposta de redação para você. E hoje não vai ser diferente. Quem vai visitar o Palavrão, Língua e Texto hoje? O Nelson Rodrigues. Ninguém mais, ninguém menos que ele. Bom, pessoal, eu perguntei no comecinho da nossa conversa, né? Se vocês imaginavam que escrever texto curto de opinião ajuda a escrever melhor o texto Enem. Olha só, sempre que a gente mobiliza uma estratégia de leitura, uma estratégia de escrita e uma estratégia argumentativa, a gente exercita uma maneira de escolher vocabulário, de dizer de uma forma diferente, com autoria a alguma coisa ou a se referir a algum assunto, tratar de algum tema em questão ou mesmo fazer alguma analogia, alguma referência possível, viu? E eu selecionei aqui uma redação, uma proposta de vestibular que leva em consideração o uso de 2 textos de apoio para solicitar um posicionamento com defesa de ponto de vista curtíssimo, num parágrafo de 8 a 10 linhas do candidato. Bom, o que nós faríamos pensando se isso fosse um texto Enem? Esse nosso parágrafo seria tão somente um parágrafo argumentativo dentro do texto. Então, meu pedido a você, exercite textos curtos de opinião também, projetando e pensando um texto Enem ou um texto de vestibular que pede dissertação argumentativa longa. Por quê? Porque quanto mais a gente elabora, discute, tem ideias sobre estratégias de como colocar, como fazer as melhores escolhas vocabulares, organizar sintaticamente as frases, mais a gente corre o risco de saber fazer em menos tempo, com mais propriedade, com mais autoria e olha só, escrever de uma maneira que, de fato, convença mais pessoas de uma maneira melhor, tá? Bom, eu disse que nosso visitante aqui hoje é o Nelson Rodrigues, porque assim, pessoal, vai aparecer na tela aí para você uma proposta que foi solicitada pelo vestibular, por uma edição do vestibular da Universidade Federal do Paraná, mas também é isso que eu digo, né? Pela temática, pessoal, e pelo jeito de formular, não é só para esse vestibular que a gente está exercitando e raciocinando aqui. A gente está pensando, de fato, numa construção de estratégia de argumento, tá? Que serve para qualquer texto longo também. E mais ainda, a gente está trabalhando com referências aqui e com intertextos e ideias e conteúdo para você ampliar seu conhecimento em relação a textos, contextos e esferas de circulação. Olha só, a gente tem 2 textos fonte para essa proposta, né? O primeiro texto é um texto informativo que diz assim: relato do historiador romano Tácito de um incidente ocorrido em 59 depois de Cristo. Bom, ele vai relatar uma situação de uma briga descontrolada por causa da promoção de um evento de duelo de gladiadores, né? Algo muito comum a gente vê nos filmes que narram essa época de ouro de Roma, né, do Império Romano, e vê nos livros dos historiadores e tudo isso. Muito bem. Só que aí, com essa confusão generalizada, o que aconteceu? O Nero disse assim, ó, Senado, resolve aí, Senado foi lá, mandou para os cônsules, quando voltou para o Senado, disse, espera aí. Então fez o quê? Proibiu por 10 anos a realização desse tipo de evento, que foi realizado em Pompeia. Então, os habitantes de Pompeia, os organizadores receberam punição. E também as associações legais, ou seja, as torcidas organizadas, foram dissolvidas. E quem havia promovido esse encontro, que deu todo esse entrevero, esse enrosco, o Livônio e seus cúmplices foram exilados. Então veja, houve aí uma punição, 10 anos sem realizar esse tipo de evento,
banimento, né, exílio para quem promoveu e, quer dizer, houve aí uma mobilização para mexer com essa situação. Aqui é um texto informativo, né, pessoal? Depois, o texto 2 é uma crônica, daquelas crônicas sobre futebol do Nelson Rodrigues. Por isso que eu disse a vocês que ele era o nosso visitante de hoje, né? E assim como requer o gênero crônica, pessoal, não é um texto que só informa o que aconteceu. Ao contrário, ele se vale de um acontecimento para ser construído em formato de texto que relata, o que revive, que dialoga com outras situações relacionadas ao tema e que também opina. E às vezes opina forte e polemicamente, tá? Não é difícil da gente enxergar essas coisas aqui no texto do Nelson Rodrigues, em que ele chama, né, o texto é Nós os Mortais. Bom, qual é o fato em questão ou qual é a notícia que dá origem à crônica que ele escreve aqui? Um entreveiro no Maracanã, né, entre jogadores, um jogo que para alguns comentaristas de futebol é um jogo muito feio, quer dizer, teve muita crueldade de ambos os lados, pelo que ele está dizendo aqui, né? Foi chute na canela e a canela era do olho para baixo, tá? E assim por diante. E ele também refere aqui a ação ou as ações do juiz. E diz, espera aí, o juiz errou bastante, mas, né? E aí ele vai fazendo alguns comparativos. Bom, o que eu queria mobilizar e entender com vocês aqui, pessoal? Ele faz vários intertextos que é bem legal que a gente conheça, entenda e saiba utilizar nas nossas argumentações. Ele faz um intertexto muito legal aqui, ó, com o Narciso. E olha que legal, ele diz assim: quando a multidão vaia um jogador feroz, está agindo e reagindo como um narciso às avessas que cuspisse na própria imagem. Gente, olha que importante essa imagem e como é interessante a gente conseguir alcançar a abstração, né? O Narciso, a gente sabe, é aquele mito, né, que conta a história que ele se apaixonou, ele era tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ele só não podia mesmo olhar para uma fonte límpida, né, para o próprio espelho, para a própria imagem, porque seria a sua perdição. E aí, conta o mito que ele olhou lá no poço e se viu tão lindo, mergulhou atrás daquela imagem belíssima e morreu afogado, né? Bom, e aí tem várias implicações de ensinamentos, de moral da história, né, pessoal? E várias releituras contemporâneas, inclusive, em relação a isso, né? Já aqui ele diz, ó, se a plateia, né, o público, a torcida, vai a esse jogador feroz, ela está agindo e reagindo como um narciso às avessas, quer dizer, ela se vê nessa imagem, porque ela faz as mesmas coisas ou instintivamente ela tem as mesmas características, mas é como se ela cuspisse na própria imagem, é como se vaiando ela estivesse repreendendo uma ação que ela mesma faria, né? Que essa plateia, que esse público mesmo faria. Então é uma imagem importantíssima e um apontamento aqui bem interessante, pessoal, para pensar em quantas releituras do mito do Narciso a gente pode fazer, né? Depois, quando ele diz, eu quando vejo um jogo desse, que do olho para baixo é canela, né? Ele diz, olha, eu penso, eis o homem. Bom, de onde vem essa frase, pessoal? Essa frase, segundo os relatos, de novo, histórico-bíblicos, né? Seria a frase dita pelo Pôncio Pilatos, que tinha sido chamado para ver se, antes da crucifixão, né? Para ver se, de fato, ele condenava Jesus à crucifixão. E aí ele diz para os judeus, espera aí, é nesse episódio que ele lava as mãos e diz, eis o homem, ó, o homem de vocês, que é o Jesus, né? Diz, tá aqui, ó. Eu não vou participar disso, quem tem as mãos sujas são vocês. E aí, esse que homem, quer dizer, eis o homem, né? Na sua integralidade, na sua força, na sua essência, é usada essa frase para dar essa releitura, gente, em muitos momentos, em muitas outras situações. E quando ele diz isso sobre esse homem instintivo, né? Violento ou aguerrido dentro das quatro linhas, é isso que ele está mobilizando, dizendo é o homem na sua essência, tá? E aí vai. Diz, bom, o que mais tem de intertexto bem legal aqui, pessoal? Bem legal também que ele diz, ó, se tem,
né? Diz tanta gente que fez coisas inconcebíveis, o juiz também pode errar. E ele mobiliza aqui, inclusive, né, a Maria Antonieta. Diz, ó, se a Maria Antonieta fez uma piada sobre a fome e pagou com essa piada com a cabeça, o árbitro de anteontem também pode marcar um pênalti errado, né? E assim ele vai fazendo analogias. Bom, pessoal, para além dessas mobilizações, o que é legal a gente saber? Diz assim aqui no comando, né? Casos de violência no esporte e brigas entre torcidas, como relatado nos textos 1 e 2, são notícias recorrentes na atualidade. Diante dessas ocorrências, você pode usar a primeira pessoa? Pode. Quer dizer, eu posso escrever concordo, discordo, percebo? Pode sim, né? Então o pedido é que você escreva um texto, um parágrafo de 8 a 10 linhas, concordando com o Nelson Rodrigues ou discordando dele e, para isso, mobilizando intertextos, ideias e justificativas adequadas. Que mais eu quero sugerir aqui como leitura? Eu sei que o Chibata já fez várias leituras aí do Nelson Rodrigues, já sugeriu, já fez várias inferências. Tem mais uma aqui, ó, para todos nós. Conjunto de crônicas do Nelson Rodrigues chamado A Sombra das Chuteiras Imortais. É uma compilação muito boa, pessoal, para perceber justamente essa ideia antropológica aí do homem do século XX e o estádio de futebol no Brasil, viu? A Sombra das Chuteiras Imortais, Crônicas de Futebol, do Nelson Rodrigues. Um abraço, gente, bons estudos, até a próxima semana, muita saúde a todos. E ó, não esquece, curte, comenta, compartilha, conversa com a gente. Fica à vontade, a gente tá de casa para casa. Palavrão, língua e texto. Até logo. Darling,